Então, pessoal, olha só, vou dar para vocês uma introdução de gráficos, embora eu sei que vocês já sabem traçar gráficos, já devem ter feito vários gráficos aí. Aqui só alguns exemplos de gráficos. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, um gráfico 3D, outro 3D aqui, um gráfico tipo pizza. Alguns chamam pizza ou torta, né? E aqui um Instagram, não é um Instagrama, é um Instagrama, desculpa, não é um Instagram. Instagram é o programa. O gráfico ele é basicamente uma tentativa de expressar visualmente os valores, os dados numéricos que você tem de maneira diferente, de forma que facilite a sua compreensão. Eu peguei esse na Wikipedia, mas é basicamente isso aí mesmo. É a representação visual de um fenômeno. Então, hoje em dia, vocês veem muito gráfico, desde a parte de eleições, a questão da variação do Covid e por aí vai. Tem gráfico para tudo. O gráfico é uma forma de você ver visualmente, né, você vê rapidamente o fenômeno. Você não precisa ver a equação, você não precisa ver a tabela. Você olha o gráfico, rapidamente você tira o que ele está querendo a informação que ele está te passando, sem ser necessário você estar recorrendo a outras coisas. A função. Não é sempre que a pessoa compreende uma função e vai entender bem a função, então é normal o gráfico ele te expressar mais rápido. Eu vou ser rapidinho com vocês aqui. Ué, por que ele... passou. Volta, passou. É importante, para você ter uma boa compreensão do gráfico, você tem que observar algumas coisas. Primeiro, o uso do papel, escala, grandezas, unidade e a curva do gráfico. Vou passar um por um. Utiliza-se o papel na vertical ou deitado, ou seja, paisagem. Por acaso vocês estão vendo eu movimentar aqui um negocinho? Não. Interromper compartilhamento. Alguém viu isso? Está aparecendo para vocês? Sim, dá para ver o mouse. Só o mouse, mas não tem uma tira não, né? Não. Então tá bom, então tá ótimo. É que eu estou mexendo aqui, que fica no meio do gráfico, e eu falei, pô, isso deve estar aparecendo para eles, então não tá. Então assim, retrato ou paisagem, tanto faz. Você pode usar de qualquer forma. A dica é o seguinte, quando os valores numéricos são maiores, ou seja, aqui é 0 a 700, aqui é 0 a 100. Então esse aqui é maior. Então você utiliza ele na maior escala que você tem. Mas não quer dizer que ele não poderia ser usado de forma de retrato ou vice-versa, retrato paisagem, tanto faz, tá? O importante é que o seu gráfico sempre passe da metade do papel. Quem for fazer engenharia, isso é crucial na hora de fazer os trabalhos lá na engenharia, tá? Você tem que observar que seu gráfico com mais da metade do papel, nos dois eixos. Que escala utilizar? Você pode utilizar a escala 1 para 1, 1 para 2, 1 para 4, 1 para 5. Não utilize 1 para 3, 1 para 6, 1 para 7, 1 para 7,5, porque depois você não consegue se achar no meio do gráfico. Que número é esse aqui? Não sei. Aí você tem que calcular. Se é para calcular, você não precisa usar gráfico. Então é 1 para 1, 1 para 2, 1 para 4, 1 para 5. Aí repete. 1 para 10, 1 para 20, 40, 50. 1 para 100, 200, 400, 500. Ou 0,1, 0,2, 0,4, 0,5. E 0,1, 0,2, 0,4, 0,5 é 1 vezes 10 na menos 1, 2 vezes 10 na menos 2, 4 vezes 10, 2 vezes 10 na menos 1, 4 vezes 10 na menos 1 e 5 vezes 10 na menos 1. Ou seja, você sempre está dentro dessa relação. 1, 2, 4 ou 5. Evitem outras. 1 para 10. 1 para 10 é 1 para 1. 1 vezes 10 na 1. As escalas do eixo do gráfico não necessitam estar vinculadas. Você pode usar uma escala no X e outra escala no Y. Não precisa ser igual. Por quê? Porque às vezes você está com uma grandeza de um jeito e lá é outro jeito e não necessariamente tem que ter o mesmo número. Acho que vocês já sabem disso. Gráfico. Na hora de fazer o gráfico, você tem que primeiro determinar as grandezas que estarão em cada eixo. Se é velocidade, tempo, densidade. Antes de começar a traçar, observar quem é dependente, quem é independente. Normalmente, o tempo é independente. Então, ele vai na horizontal. Vamos falar o mais fácil. Na horizontal e na vertical, vai quem é dependente. Então, o gráfico de V por T. V em função do tempo. V na vertical e o T na horizontal.
Respectivas unidades. Importante, gráfico tem que ter grandeza e unidade. E a escala que você está utilizando vai dar o tamanho do teu gráfico. Se ele vai utilizar metade do papel, ou o papel todo, ou o teu gráfico não vai caber no papel. Então você tem que fazer esse ajuste de escala. Nunca, não há necessidade de você dizer, eu usei a escala de 1 para 10, 1 para 2, 1 para 5. Não, porque isso já vai estar representado no eixo. Quando você colocar o número 1, 2, 3, eu já sei qual é a escala que você usou. Então fica fácil de entender. Se você usou cada 3 quadrado vale 1, você usou 1 para 3. Já não é válido, tá? Isso vai dar problema na hora de interpretar o gráfico. Volto a dizer, é importante que o gráfico tenha grandeza e unidade. Se não tiver, você não sabe do que ele trata. Mesmo que você coloque lá o nome do gráfico, que é a informação do gráfico, velocidade por tempo, ou V por T, lá em cima do gráfico, já vai ter um exemplo explicando isso aí, você tem que colocar as grandezas e unidades. Eu já tive em feiras, em congressos, e vi gráficos bonitos, coloridos, bacana, porém não tinha a unidade. Aí você sozinho, você olha para o gráfico e não te diz nada. Só vai valer a pena se tiver uma pessoa explicando. Então você perde o trabalho. Aqui um exemplo rapidamente, só para a gente ir para a parte prática. Num experimento de MRU, você obteve os seguintes dados que estão aí. E aí vamos traçar nesse gráfico em papel milimetrado, tá? Vocês vão me entregar em papel milimetrado o nome, os eixos, grandeza, unidade, escala, etc. Um por um. O nome vai lá em cima na folha. Você pode escrever distância vezes tempo ou D por T, tanto faz. O eixo vai aqui, ó, vai um eixo aqui. Não faça o eixo na metade. Vou passar aqui, ó. O eixo não entra aqui. O papel milimetrado é justamente, ele já está com tudo pronto. Você vai usar a borda do milimetrado para traçar os seus eixos. É necessário traçar o eixo? Não, não é necessário. Você pode botar só grandeza e unidade aqui, porque eu já vou entender que essa última linhazinha aqui já é o eixo. Vamos lá, grandeza de 1 vai ser aqui, ó, D por T. Essas são as grandezas, distância e tempo. Olha lá, distância por tempo. Olha aqui em cima. Distância em função do tempo. Distância em função do tempo. Distância na vertical, tempo na horizontal. Pessoal, tá bom assim ou tá muito devagar? Pode responder, por favor. Alguém aí? Alô, pessoal? Acho que tá bom, Maurício. Ah, que bom, alguém respondeu. Achei que eu já tinha caído da Estão transmissão. falando no chat. Aqui eu não vejo o chat. Eu estou aqui no meio da apresentação, não tem como ver o chat, tá? Então, quando eu perguntar, gente, por favor, uma pessoa já me responde ali, tá? Continuando. Então, se tá bom assim, vamos lá. Próximo passo, unidade. Você já sabe que vai trabalhar, porque você já tem uma tabela. Você está pegando esses valores da tabela e plotando em um gráfico. Centímetros e segundos. Importante ter, são uma das coisas mais importantes. Então, esses pontos que estão aqui, ó, nome, o eixo nem tanto, mas grandeza e unidade, o eixo assim, ó, eu sei que aqui é o eixo da distância e aqui é o eixo do tempo. Tem gente que me entrega o gráfico tempo aqui e distância embaixo. Aí o gráfico só tem uma nota, 0. Não tem o que fazer com ele. Então, tá lá, ó, distância em cima e tempo embaixo, independente. Escala. Esses pontos que eu estou colocando são pontos que eu vou avaliar vocês na hora de dar a nota do gráfico. Escala, olha ali, botei as escalas e aqui embaixo também. Não é necessário que tenha o mesmo tamanho, como eu falei. Ó, aqui vale 1 e esse pedacinho aqui vale 1. Observa que aqui está muito poluído, muito cheio. Então a gente pode dar uma limpada, fazer de 2 em 2, de 4 em 4, mas não mexeu na escala, continua sendo a que estava. Tá? Você só mudou a forma de apresentar, mas a escala você não mudou. Então está feito aqui, ó. Esse não é o gráfico, é o esboço ainda. Para ser o gráfico precisa ter a curva. E o que a gente traça no meio do gráfico é curva, mesmo que essa curva seja uma reta. Então a gente vai dizer, a curva do gráfico é uma reta, a curva do gráfico é uma parábola, a curva do gráfico é uma hipérbole, a curva do gráfico é uma função logarítmica. Está entendendo? Então, a função de uma reta é a curva do gráfico. E quando a gente fala curva reta, parece que é antagônico. Não.
A curva é tudo aquilo que a gente traça no meio. E aí depende da função. Se é a função de uma reta, de uma parábola, de uma hipérbole, de um logaritmo, de uma assíntota e por aí vai. Traçar a curva do gráfico. Então você vai pegar os dados experimentais, tá? E vão plotar. Vão colocar lá. E aí vamos traçar uma curva. Mas, observe, nunca ligue os pontos. Esse negócio de ligar ponto é aquele passatempo da Coquetel. Você vai ligando os pontos, faz um desenho, fica bonito. E aí a gente vai traçar a reta, ou, na verdade, a curva do gráfico. Nós vamos traçar de forma que ele fique mais próximo possível de todos os pontos. Então lá, tinha lá aqueles dados lá do experimentais. Eu vou traçar esses dados. Plotar os dados. Então a primeira situação é 2 e 0,4. Então tem 0,4 aqui e 2 aqui. O próximo ponto é 4 com 1,2. 1,2 aqui e 4 aqui. O próximo ponto é 6 com 1,6. 6 e 1,6. O próximo, 8 com 1,8. E assim vai sucessivamente. 10, 12, 14, 16 e 18. Tracei, plotei os pontos. Ok, agora eu vou traçar a curva. Nesse caso, eu sei que é um MRU. Então, esta curva vai ter que ser uma reta. Se ela fosse uma parábola, seria difícil traçar uma parábola com esses pontos aí. Então, vamos lá, traçar a reta. Veja, existe algo muito importante. A reta, ou a curva, ela não precisa passar em cima dos pontos. Eu não estou dizendo que ela não precisa ser traçada. Ela precisa ser traçada, mas ela não precisa passar em cima dos pontos, mesmo porque são pontos experimentais. Eles podem ter erros. E justamente quando você traça o gráfico, você está minimizando esses fatores de erro. Existe uma equação chamada equação dos mínimos quadrados, onde a gente vai calcular o melhor lugar onde essa reta passa. É o que o programa faz. O programa usa essas equações para ajustar a curva do seu gráfico. Portanto, eu não quero que vocês façam um gráfico no Excel. Eu quero que vocês peguem um papel milimetrado e tracem o gráfico ali. Professor, não consigo, eu moro aqui na roça, não sei aonde, eu só tenho papel quadriculado. Aquele quadriculado geralmente é 1 centímetro ou meio centímetro, depende do papel. Eu vou aceitar devido à circunstância, mas se você quiser fazer um gráfico técnico bonitinho, faça em papel milimetrado, por favor, arrume o papel milimetrado. O que eu acabei de falar, não precisa passar, e você vai traçar a melhor curva. Ele não precisa passar em cima dos pontos. Veja, aqui ó, pode ter um erro na medida. Sempre vai ter um pontinho que fica fora, tá, por causa da medida. Mas eu procuro passar em cima de todos eles. Como eu sei que é uma reta, eu boto uma régua aqui e tento passar em cima de todos eles. Um vai ficar de fora. O que eu faço? Eu tento pegar essa régua, ajustar de forma que fique mais próximo de todos. Ou, se tem 2 pontos em cima, que fique 2 embaixo, como tem aqui, ó. Tem 2 em cima e tem 2 embaixo. Aqui ele passou em cima, aquele em cima, em cima, em cima. Pô, maneiro, ficou bom, tá show. O que eu posso fazer com ele? Eu posso extrapolar. Volta aqui. O que é extrapolar? Pegar valores. Se eu fosse em tantos segundos, 6 segundos, onde é que estaria? Eu pegaria aqui e acharia a posição dele. Então, eu estou fazendo uma previsão. Onde é que ele vai dar isso aí? Onde é que vai chegar? Ou eu posso trabalhar com a interpolação. Trabalhar dentro dos pontos que eu já plotei. Um desses exemplos é trazer isso aqui. Ó. Eu tenho... Fez um barulho agora aqui, eu não sei quem foi. Eu tenho aqui a posição, o tempo e aqui eu tenho a posição. E vocês sabem que a inclinação desta reta daqui vai me dar a velocidade. Então eu vou interpolar, pegar 2 pontos. Importante, fundamental e vale ponto. Nunca pegue ponto experimental. Estes pontinhos aqui. Porque esses pontos são do experimento. Se for para pegar esses pontos, não tem função você fazer, não tem objetivo você traçar um gráfico. Então você vai pegar pontos da reta. Mas aqui neste caso está em cima. Neste caso está em cima. Pode não estar em cima. Portanto, eu quero que vocês se acostumem a pegar pontos em cima da curva do seu gráfico. Neste caso aqui é a reta vermelha.
Então eu peguei dois pontos que não são pontos experimentais e vou fazer a interpolação dele. Então aqui eu tenho um ΔD e aqui eu tenho um ΔT. ΔD sobre ΔT, que é o que? A tangente deste ângulo, que me dá a inclinação. A tangente dele, neste caso, ele é a velocidade, que vai dar 4 centímetros por segundo. Existem outros. Você pode trabalhar, por exemplo, com um líquido e achar a densidade deste líquido. Seria fácil fazer? Seria fácil fazer. Mas nem todo mundo tem balança em casa. Não dá para fazer esse experimento. Tem constante elástica da mola, também dá uma reta. Então tem vários gráficos dentro do processo experimental que a gente poderia fazer em laboratório. Em casa eu vou trabalhar uma outra brincadeirinha com vocês. Então, a interpolação aqui, basicamente, eu estou pegando a equação da reta, como eu sei que é uma reta, y é igual a x mais b, e essas variáveis aqui ficam meio complicado. Então, olha só, o y é o meu d, que é a variável dependente. O y é o d, variável dependente, está aqui. O b é o meu coeficiente linear, que é a posição inicial. No caso do meu gráfico, a minha posição inicial é 0. Ele saiu do 0. Mas ele poderia sair, por exemplo, de 2. Poderia vir para cá. Poderia sair do 4. Poderia sair do 6. Poderia sair do valor negativo, vindo para cá. Mas, neste caso, ele saiu de 0. Então, eu estava aqui. O meu D0, que é o coeficiente linear, que é o B. Ó, B é o D0. Posição inicial vai ser 0. Devido ao gráfico que eu tirei. O meu A é o coeficiente angular, que é a velocidade. Que é isso aqui, ó. Coeficiente angular, tangente, oposto sobre a adjacente. Quanto mais inclinado for essa reta, vamos lá, mais inclinado aqui, maior a velocidade. Quanto menos inclinado, menor a velocidade. Então, já entendi aqui, ó, peguei a equação da reta e passei para cá. Beleza, eu posso montar essa equação explicando o meu fenômeno. Então aqui, ó, a massa de um material, tudo bem. Eu não vou trabalhar com esse aqui. À medida que você colocava uma determinada massa de material dentro da água, aumentava o seu volume de acordo com a tabela. Então aqui eu trabalharia aí a densidade desse corpo. O corpo? Tá? Então eu não vou trabalhar aqui que eu não tenho como pedir a vocês que façam isso. Bom, vocês já têm os valores. Tá? Então eu me esqueci. Esse aqui tem os valores. E esse aqui não. Esse aqui vocês vão trabalhar. Tá? O exercício 2 vocês vão fazer. Então, primeiro, já até dei a resposta aqui. Então, como eu já falei, é só voltar o vídeo depois. Isso aqui é a densidade. Vocês vão traçar esse gráfico aqui e vocês vão achar a densidade deste corpo. Já tem a resposta da questão. Tudo bem, não tem problema. Eu quero analisar o gráfico. E depois vocês vão fazer isso aqui. Olha, uma fita métrica todo mundo tem. Se não tem, o vizinho tem. E vocês vão utilizar vários círculos. Por exemplo, você pode usar um copo. Vão medir, com treino em régua. No caso, vocês vão usar a fita métrica e uma régua. Vão medir o diâmetro dele e a circunferência. Tá? Depois, se alguém não sabe o que é circunferência, todos sabem. Ok. Então, vocês vão medir a circunferência dele e vão medir o diâmetro. Peguei a boca do copo, posso pegar o fundo do copo, eu posso pegar um prato, um pires, a parte de cima do pires, a parte de baixo que encosta na mesa. Então, vocês vão ter uns 10 círculos para medir. Um remédio, a tampinha do remédio. Então vocês têm várias coisas aí para medir. Pote, tudo. Pega na casa de vocês 10 diâmetros diferentes. Sendo que só o copo já tem 2. O de cima e o de baixo. Mas o meu copo em cima e embaixo é igual. Pô, então não usa esse, né, gente? Pô, pelo amor de Deus. 10 diâmetros diferentes. Vocês vão pegar, medir isso aí e vão traçar num papel milimetrado o perímetro em função do diâmetro e vão me determinar o coeficiente angular da curva. E eu quero que vocês me descubram qual é o significado físico. Se você não souber o significado físico, tudo bem, é normal, mas acho que algumas pessoas vão saber. Algumas pessoas já olharam isso aí e falaram, já sei o que é, não fala, fica quieto, nem escreve no chat. Tá? Esse outro gráfico aqui é a constante elástica. A gente ia fazer isso no laboratório, não dá para fazer.
Não temos como fazer. Então eu gostaria que vocês fizessem esse gráfico e esse aqui. Principalmente esse, tá? Mas se puderem fazer esse aqui, seria muito bom. Deixa eu ver mais o que temos aqui. Tá. Aqui seria a questão do exercício 3, para fazer lá a constante elástica da mola, mas nós não vamos poder fazer isso aí, porque eu não posso garantir que vocês tenham uma mola em casa. Eu acho que eu parei a apresentação. Vocês estão vendo ainda alguma coisa? Não, né? Não. Parou. Valeu, obrigado. Tá entendido isso aí, povo? Difícil? Alô? Alguém tem dúvida? Meio termo. Fala, Maísa, o que está faltando aí? Diz para mim. Maurício, Fala, Mariana. você vai abrir atividade no Classroom? Eu vou, mas já está lá, né? Essa apresentação já está lá. A apresentação já está lá. Você pode pegar na apresentação. Você quer? Ah, apresentação sim. Não, eu vou botar outras atividades de medidas, tá? De medidas eu vou colocar lá e de propagação de erro, que ainda não passei para vocês a propagação. Então, olha só, eu vou dar uma resumida, tá, na matéria. Vou resumir bem. A gente já trabalhou algarismos significativos, arredondamento, erros. Isso a gente já falou. Então, isso eu já posso até pedir e cobrar de vocês alguma coisa. Então, agora eu estou entrando com gráficos e vou entrar com a parte de propagação de erro. Essa parte, ela é enjoada. Ela é difícil, é um pouquinho mais complicada. Também botei o slide lá. Então esse eu faço questão de gravar e devagarzinho. Tem até exemplo mostrando como é que é. Tá? Esse é mais complicado. Essa atividade, essas duas atividades, eu acho que está no slide. Se quiser eu posso separar e botar lá separado. Mas o que você acha? Quer que eu faça separado? Eu boto em PDF lá. Para a gente enviar tem que abrir a atividade. Ah, isso. Entendi, claro. Eu sabia o tempo todo, eu estava só te testando, Maísa. Claro, tem que abrir atividade lá, atividade de gráfico, tá certo, desculpa. Tá, então eu boto em PDF, eu boto tudo lá e abro essa atividade. Cada atividade eu vou abrindo lá. Obrigado, Maísa. Peraí, só dá para ver os slides, mas não tem onde enviar. Perfeito, isso aí. Agora eu vou botar lá, Vitória. Quando usa números positivos e negativos, os eixos podem estar no meio do papel milimetrado. Perfeito! Se você utilizou... Vamos lá, vamos supor que isso aqui é um papel milimetrado. Eu falo, acho que eu nem tenho papel milimetrado em casa. Aqui é o papel. Deixa eu tirar esse trem aqui que fica aí tirando do foco. Sai, show. Olha lá, aqui. Papel milimetrado. Você pode traçar o eixo aqui, porque você vai usar valores negativos e positivos. Se for aqui, o teu eixo pode vir no meio, você vai usar valores positivos e negativos. Perfeito, Ana. Muito bom. Alguma outra coisa, povo? Vocês querem que... Eu vou dar uma paradinha na gravação. Querem fazer mais alguma pergunta disso aí? Não? Tá bom? Essa é a parte gráfica. Eu geralmente analiso vários gráficos de vocês. Eu só vou poder analisar no máximo 2, que são esses dois aí. Não vou ter como analisar mais. Traçando um gráfico nota 10, o cara não precisa traçar o segundo, que eu já entendi. Não, o cara sabe traçar gráfico. O problema é que assim, ó, eu nunca consegui dar 10. Sempre tem umas coisinhas erradas no gráfico. É chato, né? Triste. Minha voz está muito baixa? Não, é porque aqui parece que está baixo. Tá, deixa eu parar a gravação aqui. Dá uma pausa.